Há um equívoco muito grande da nossa parte quando pensamos que o reino de Deus se trata de teoria. O reino não é teoria. Se trata de uma vida prática que traduz os ensinos de Cristo. Não é saber sobre, é conhecer. Não é viver na aparência, mas é de fato expressar tudo o que nós somos, todo o entendimento que nós temos, à medida que caminhamos, aprofundamos no conhecer do Senhor. Nossa vida se trata do conhecimento de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, a quem Ele enviou. A gente precisa entender que não se trata de teoria, por isso lá em Mateus 7, versículo 26 e 27, Jesus diz: "E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína." Por isso a gente precisa entender as palavras proferidas pelo Senhor. Seus ensinos não se trata de teoria, não é só uma questão de estudo, de aprender, de conhecer. Nós precisamos entender isso. Viver o reino de Deus se trata de uma vida prática, que traduza um compromisso com as palavras ouvidas. O ensino é para praticarmos, é para vivermos, é para caminharmos com uma maturidade. O reino de Deus não se trata simplesmente de uma salvação pela graça e acharmos que podemos continuar a viver uma vida de pecado que não revela e nem traduz Deus, para continuarmos a andar e achando que a salvação está resolvida pela graça. Por compreendermos que a salvação é pela graça, que não se trata do nosso merecimento, não se trata da nossa forma de viver, nem da nossa forma de pensar, e que não a alcançamos porque nós nos empenhamos, mas muito pelo contrário. Fomos salvos pela graça de Deus. Fomos salvos por causa da misericórdia, da compaixão de Deus. Tendo recebido isso, nós buscamos conhecer a Deus, sua vontade, seu querer e sua obra em nossas vidas. A salvação pela graça nos conduz a um compromisso com a vontade de Deus de conhecer e de compreender essa vontade. É um empenho, um sacrifício que precisamos fazer, no sentido de deixar de viver segundo a forma de pensar deste mundo para vivermos segundo a obra que Deus fez em nós. Não se trata de fazer para alcançar, mas de compreender quem somos. Fomos feitos uma nova criatura, recebemos do Espírito Santo, fomos feitos um novo ser, a imagem de Cristo. Recebemos do coração um novo coração, o coração de Deus. Nós temos agora a natureza de Deus, somos coparticipantes dessa natureza. Nós fomos feitos um novo ser com capacitação para rejeitar o pecado, rejeitar as paixões humanas e vivermos segundo a vontade de Deus. Por isso, não é teoria o reino de Deus, mas é ouvir, aprender e nos empenhar, sacrificar. Deixar de viver segundo uma maneira de pensar deste mundo e viver segundo aqueles valores que Cristo nos ensinou e nos ensina e que está expresso na palavra. A gente precisa entender que não é uma questão de mudança de atitude, não é uma aparência, mas é entender que nós temos que viver segundo o que Deus nos fala e nos ensina, pois é assim que revelamos que caminhamos por fé, que amadurecemos, que aprendemos e que entendemos. Não quer dizer que nós não erraremos, que nós não pecaremos. Muito pelo contrário. O pecado não faz parte da nossa vida, não irá fazer parte da nossa vida, e à medida que amadurecemos, nós deixamos as obras das trevas para fazermos obras que revelam o nosso Deus e glorificam o seu nome. Isto é compromisso. Por isso, o sacrifício está em negarmos a nós mesmos, os nossos desejos, nossa vontade, para vivermos segundo o modelo que Cristo nos ensinou. Caminhando para a cruz, morrendo para toda a necessidade e desejo que está relacionado ao pensamento natural, para vivermos como Cristo neste mundo, revelando o Pai. Por isso, não é teoria o reino de Deus, mas uma vida que traduza um compromisso em conhecer, compreender e andar segundo a vontade de Deus. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e buscar o conhecimento do Senhor.
para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.